nós trouxemos o doutor Guilherme Olival. Além do Guilherme, vem o Gustavo Sanmartin. Quando aconteceu, a epidemia começou, quem pôde ficar em casa ficou, não é? Porque, de fato, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E o que aconteceria. Você lembra que chegava as compras do supermercado, a gente lavava com esponja, água e sabão, todas as batatas, os tomates, as maçãs, tudo, né? As superfícies eram limpadas com álcool o tempo inteiro e depois se verificou que o vírus se transmitia com muita dificuldade pelos objetos, não é? E pelas superfícies. Então as coisas foram ficando um pouco mais calmas. Mas daí até as pessoas terem coragem de ir para a rua outra vez, de voltar a uma vida próxima da normalidade, foi grande. E isso, sabe, o homem é um bicho gregário, não é? Quando fica sozinho, fica chateado. Como é que foi a reação psicológica e os transtornos psiquiátricos na população com esclerose múltipla, Gustavo? Drauzio, a depressão, esse impacto na saúde mental, emocional da pessoa com esclerose múltipla, ela vem acompanhando desde o momento do diagnóstico, né? Ele é feito com base em muitas incertezas. Não se tem uma certeza precisa que fale, olha, você tem esclerose múltipla, não precisa investigar mais nada. Geralmente isso vem muita investigação. Então, a pessoa se vê diagnosticada com uma doença que já foi, muitas vezes, de difícil diagnóstico. Depois, ela se vê numa vida crônica, onde a doença se manifesta de uma hora para outra. Eu mesmo, quando acordo, impreterivelmente, todas as manhãs, eu faço um checklist do meu corpo. Então, eu mexo meu braço, meus pés, vejo se a minha visão está funcionando perfeitamente, e aí eu passo a viver. E é quase que automático já quando eu faço esse ritual de acordar, fazer o checklist. Porque sim, muitas vezes o surto ele acontece da noite para o dia, literalmente, e é aquela imprevisibilidade que eu disse. Acontece que a gente também tem que ter uma noção do nosso próprio corpo para poder saber distinguir o que é uma fadiga, o que é, de repente, um estresse que eu passei a semana inteira, um prazo que eu tive que cumprir, do que, de fato, pode ser um surto. Gustavo, isso é uma pergunta muito recorrente e muito importante para o paciente com esclerose múltipla ter clareza. É normal que a pessoa experimente, qualquer pessoa, sintomas neurológicos transitórios. O exemplo básico seria você ficar muito tempo sentado como eu estou, com a perna cruzada, o pé vai formigar. Ou você pode, de repente, ou ficar olhando muito tempo para uma coisa, o olho vai ter uma falha. Então, o sistema neurológico, eu faço uma piada, né, que ele é Windows, ele dá umas falhadinhas de vez em quando e isso não quer dizer nada. Então, o surto ele é um sintoma neurológico, uma duração de mais de 24 horas, que permanece. Pode ser qualquer sintoma neurológico, o cérebro pode dar esclerose múltipla em qualquer região do cérebro, da medula, mas de modo geral eu estaria sempre trazendo uma atenção para alguma perda de força em um braço ou uma perna, uma alteração de sensibilidade em alguma região do corpo, mas não aquela que dá na mão, depois vai para a perna, depois muda, numa região específica que permanece por mais de 24 horas, uma perda visual em um ou dois olhos e um desequilíbrio seriam os sintomas mais frequentes. Mas qualquer sintoma neurológico com duração de mais de 24 horas, é muito importante que ou você fale com o seu médico ou sua equipe, ou se direcione ao pronto-socorro aonde lhe é indicado nessas situações. Então, é preciso a gente criar esse contexto da vida com esclerose múltipla para depois a gente vir para aquela vida com esclerose múltipla em meio a uma pandemia. Eu já tenho a imprevisibilidade da doença, do surto, que só o nome já assusta, né, Guilherme? Estou surtando da esclerose múltipla. Imagina
que junto desse surto da esclerose múltipla, a gente viveu, e talvez ainda esteja vivendo, o surto, essa epidemia da saúde mental e emocional, né? De uma doença que também tem um caráter invisível, é importante de destacar aqui, e muitas vezes a tratativa social com pessoas super próximas, familiares, ela é difícil, porque eu estou apresentando um novo sintoma sem que, de fato, as pessoas percebam que eu estou apresentando esse sintoma. Nada mais é do que a própria depressão, muitas vezes, ansiedade. Então, o que eu poderia dizer é que a gente, de certa forma, potencializou aquilo que já é uma constante no caso de uma doença tão sensível quanto a esclerose múltipla. O Guilherme, discutir alguns detalhes técnicos aí, né? Hoje nós temos várias moléculas úteis no tratamento da esclerose múltipla, né? Felizmente, né? Não havia nenhuma no passado. Hoje temos temos umas 15, 16 moléculas dessas, não é? Qual é a importância da manutenção rigorosa do tratamento? Eu penso no doente que estava em casa e teve uma crise, aí ele, uma dificuldade de conseguir atendimento médico naquela época, e eles, não adianta, eu vou parar o tratamento, porque isso não impediu que a crise acontecesse, né? Qual é a dificuldade? Esse foi um dos grandes dramas também que a gente viveu, Drauzio. Como o Gustavo acabou de pontuar, e não foi uma exclusividade dos pacientes com esclerose múltipla, depressão, ansiedade, isso eu nunca vi taxas tão grandes no dia a dia médico aí. Mas não só isso aconteceu, mas alguns serviços fecharam as portas, né? A gente recebia ligações, como eu faço? Né? O meu médico não me atende, me ajuda, faça alguma coisa. E não tinha para onde encaminhar o paciente. Além do que, nós precisamos lembrar que o paciente com esclerose múltipla a maioria são medicamentos de alto custo. E aí ele pega esse medicamento de alto custo numa farmácia de alto custo que, via de regra, ficava absolutamente abarrotada, lotada, com uma aglomeração inacreditável. Então, houve muito caos, né, especialmente nas fases iniciais. Aos poucos os serviços foram se reorganizando, os médicos perceberam a importância de voltarem, de se conseguirem fazer os atendimentos com as proteções adequadas, aprenderam que se usassem as proteções não pegavam o vírus, isso foi uma realidade. As farmácias de alto custo criaram estruturas tokens, maneiras de que não ficasse aglomeração, entregavam medicamentos uma distância um pouco maior, coisas que poderiam ter feito sempre, né? Mas que foi justamente evidenciado aí nesse momento. Então, a dificuldade desses pacientes foi muito grande. E a adesão medicamentosa e a persistência ao tratamento, Drauzio, é um fator, eu diria que o mais determinante, junto com o diagnóstico precoce, para que você controle a doença do paciente. Hoje, a esclerose múltipla é uma doença que podemos dizer que é passível de um controle total. Tenho muitos casos de pacientes que estão assintomáticos há décadas, que era uma coisa impossível, desde que essas condições sejam atendidas. E quando eu digo muitas vezes que quando você tem um tigre ali na sua casa e ele fica mansinho ali, e de repente você acha que você pode soltar e deixar ele andando pela tua sala, né? E, na verdade, ele qualquer dia pode causar uma catástrofe. Então, a esclerose múltipla é uma doença passível de controlar, extremamente grave, e que você tem que ser muito disciplinado, muito duro, e as condições sociais, elas não permitiram nesse momento.
Infelizmente, muitos pacientes sofreram consequências disso. Alguns a gente conseguiu resgatar, tratar depois. Fizemos coisas que nunca tínhamos feito antes, Drauzio, fazer pulsoterapia domiciliar com medicamento oral. Tivemos que usar de muita criatividade para tentar justamente passar por essa fase.